Louvado seja Deus, igreja. Vamos à pregação da noite, que vai se encontrar no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Amém? Amém. Vamos ler. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor da glória, por tua misericórdia, Senhor, que me alcançou mais um dia, me trazendo aqui, Senhor, para trazer a tua palavra ao coração de cada um de nós. A tua palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados, ela tem que penetrar no coração de todos, daquele que está pregando e daqueles que estão ouvindo, porque também o pregador ouvinte é. Que a tua graça nos conduza a sermos edificados pelo poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor permeie este lugar como eu creio que o Senhor permeou desde o início do culto, manifestando o teu poder através dos louvores. O Senhor recebeu louvor, o Senhor recebeu honra. Nós, meu Pai, estamos aqui reunidos somente com o propósito de adorar e aprender de Ti, louvar a Ti, agradecer o Teu santo nome, sair daqui melhores do que quando entramos, mais parecidos com Jesus e menos com nós mesmos, vencendo a nossa inclinação à carne, mortificando o velho homem. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós. E assim, meu Pai, nós possamos dar glória ao Senhor da melhor maneira possível através de seu Filho Jesus Cristo. Em nome da reta e santa, aprendendo cada dia mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a cruz de Cristo, o amor que atrai para a salvação. A cruz de Cristo, o amor que atrai para a salvação. A gente vai decorrer em alguns textos, mas esse é o texto-chave. É o texto pelo qual a gente vai discorrer dentro do que Cristo falou. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Irmãos, Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há, sendo o homem a parte mais importante da criação. Não que sejamos importantes em nós mesmos, mas no início Deus estabeleceu uma conexão especial com o homem, de modo que Deus ia até o jardim para conversar com Adão. Irmãos, o privilégio que o homem tinha dentro da criação era imenso. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e diferente de todo o restante da criação, somente na criação do homem Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Adão tinha essa conexão especial com Deus, mas de modo que quando Deus descia para conversar com Adão, apresentando essa conexão que ele tinha com a sua criação, como, por assim dizer, para fazer a cereja do bolo da criação de Deus, não como alguns pregam aí que Deus não consegue viver sem nós, Deus estava lá se sentindo só e por isso criou a nós. Não tem nada a ver com isso, mas é porque quando Deus criou tudo, quando Ele termina de criar o homem e Ele olha, coloca tudo submissa ao homem, Ele diz: e viu que era muito bom. Então, é nesse sentido, simplesmente. Porém, Adão desobedeceu a Deus. Por consequência do seu pecado, foi rompida esta ligação com Deus. Mas diante daquele momento, daquele momento em diante, estávamos separados do Senhor. Estávamos distantes dele, como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porém, Deus, já demonstrando o seu amor,
fez uma promessa ao homem, de que da mulher viria o descendente e destruiria Satanás e todas as suas obras, o que chamamos de proto-evangelho. O proto-evangelho é o fato de, ali no início, ter a primeira menção de Cristo como Messias, nosso Redentor e Salvador. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era a primeira vez que o Evangelho estava sendo anunciado. O que é o Evangelho? É Cristo, é as boas novas. O pecado havia entrado no mundo. Entenda, irmãos. Havia sim uma ligação especial de Deus com o homem. Mas quando Adão pecou, essa ligação, essa conexão, ela foi quebrada. De modo que automaticamente o homem se afastou de Deus. Você percebe nas ações de Adão posteriores ao pecado. Adão já não queria mais saber de Deus, Adão já não mais se chegou a Deus. Pelo contrário, ele se afastou de Deus. Mas Deus, em sua rica misericórdia, apresenta já ali o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira vez em que fazemos ou lemos a menção do Filho de Deus que viria para nos salvar. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Aqui está o proto-evangelho. Aqui Deus está anunciando o plano da redenção para Adão. Adão, você rompeu os laços que eu tinha com você. Você destruiu a conexão especial entre você e o seu Deus. Entretanto, a partir da sua mulher, eu enviarei um descendente que acabará com essa inimizade. Ele será ferido no calcanhar, mas ele ferirá a cabeça daquele que provocou tudo, Satanás. Então, irmãos, sabendo que nós estávamos separados de Deus, longe da cruz de Cristo, inimigos de Deus, assim nascemos. O homem precisa entender uma coisa: ele nasce inimigo de Deus por causa de Adão. Não que hoje a humanidade precisasse do pecado de Adão para estar distante de Deus, mas o pecado de Adão, que rompeu os laços entre Deus e o homem, faz com que ninguém possa nascer amigo de Deus. Todos nascemos inimigos da cruz de Cristo. Evangelho de João, capítulo 14. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. João capítulo 12, versículo 32, Jesus disse assim: é necessário, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos para ele. Primeiro, deixa eu explicar rapidamente, porque alguns podem entender que João está falando de universalismo. João não está falando do universalismo. Todos ali significa que todos de todos os lugares. Ou seja, a partir daquele momento, quando Cristo fosse erguido, ele atrairia para si pessoas de povos, raças, línguas e nações. Não todos no contexto geral, como cada pessoa no mundo. Não, mas pessoas de todas as raças, de todas as línguas e de todos os tipos. É isso que João está dizendo. Não, esse texto não dá margem para o universalismo. Alguns usam, toda vez que vê textos assim, aqui todos usam dizendo que no final de tudo Deus vai restaurar todas as pessoas. Alguns dizem que até o diabo será restaurado.
como anjo, né? Mas a Bíblia não dá margem nenhuma para esse tipo de interpretação. João capítulo 3, versículo 14 diz assim: de modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, João está fazendo menção aqui de Números 21, versículo 9. Que lá, o que estava acontecendo? Os hebreus, eles estavam peregrinando pelo deserto, e como foi lido aqui em outra pregação, o que aquele povo mais fazia no deserto? Aborrecer ao Senhor. Era a coisa mais simples que aquele povo fazia lá no deserto, era pecar contra Deus. E um dos castigos, uma das punições pelas quais Deus puniu aquele povo no deserto, foi enviando serpentes abrasadoras. Serpentes essas que picavam eles e eles morriam. Então o povo chega até Moisés e diz: Moisés, ora ao Senhor para que Deus afaste de nós as serpentes. Então Moisés ora ao Senhor e Deus ordena a Moisés que Moisés levante uma serpente e que todo que olhasse para ela seria curado. Esse texto, irmãos, alguns católicos, é complicado, mas eles entendem aqui adoração de imagem, mas não tem nada a ver com isso. O texto não diz que Deus mandou adorar a serpente. O texto diz olhar para ela. Deus não mandou fazer procissão, Deus não mandou pedir nada. Não era para chegar a serpente e dizer me cure. Não, era simplesmente olhar. Não tinha nada de idolatria no texto, não tem nada de idolatria no texto. Mas Jesus vai dizer que da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando desse texto. E fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo que alguém que fosse mordido por uma serpente olhava para ela e sarava. Números 21, versículo 9. O que acontece, irmãos? Qual a ligação desse texto com o texto de Jesus? Primeiro, irmão, que aqui aquela serpente era um tipo de representação do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, de como Cristo morreria e de como nós seríamos salvos. Porque da mesma maneira que os homens, quando olhavam ali para aquela serpente que Moisés levantou, eram sarados, assim Jesus falou: quando ele fosse erguido, atrairia muitos ou todos para si. Aqui vemos que a serpente é uma representação de Cristo, de como Cristo salvaria os homens dos seus pecados. Assim, todos, depois de serem picados pela serpente no deserto, seriam curados se olhassem para a serpente levantada por Moisés no deserto. Assim também todos nós, se olhar para a cruz de Cristo, enxergando o que ali estava acontecendo, seríamos salvos dos nossos pecados. Abram suas Bíblias em Isaías 53. Cristo morre, Cristo é levantado. Cristo está falando da maneira como ele seria morto, está pré-anunciando novamente como ele morreria, crucificado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente, Cristo vai dizer, da mesma maneira o Filho do Homem morrerá. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Da mesma maneira que aqueles homens olhavam para a serpente de Moisés, para a serpente que Moisés levantou no deserto, semelhantemente, igualmente, nós fomos sarados, como quando olhamos para a cruz de Cristo, como quando lemos e compreendemos que o sacrifício de Cristo na cruz
era para isso, para salvar pecadores, que era o Filho de Deus que estava ali morrendo por nós. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras somos sarados. Sarados de quê? Sarados do pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 vai dizer assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Fomos sarados de algo muito pior do que as serpentes no deserto. Foi assim que fomos sarados, perdoados os nossos pecados. Porque Ele levou os nossos pecados, que é infinitamente mais mortal do que qualquer picada de qualquer serpente. Porque não importa que tipo de morte possa vir ao homem, porque ela pode atingir somente a carne. Porém, o pecado atinge tanto a carne quanto a alma. O pecado é muito mais cruel, muito mais maligno do que qualquer picada de serpente que possa picar alguém daquela época e aquela pessoa morrer. O problema não era a morte pela picada de cobra, é porque aquelas pessoas eram rebeldes a Deus e elas estavam morrendo sem Deus. Aqueles homens que morreram no deserto, picados por cobras, eles não eram salvos, eram rebeldes que Deus matou como punição, para que o restante do povo compreendesse e se voltasse para Deus, voltasse o coração para o Senhor. Então o problema em si não são as serpentes, assim como o problema do homem não é a morte, porque todos nós estaremos lá algum dia. Talvez as nossas crianças possam, ou talvez nós mais velhos, alguns de nós sejamos como João, né? Ou que não morram antes que Cristo venha. Mas a morte é algo natural a cristãos e a ímpios. Então o problema não está na morte, o problema está em morrer separado de Deus. O problema está no pecado. Mas quando olhamos para Cristo, e quando eu digo ver a Cristo, eu não digo simplesmente enxergar um homem que está sendo crucificado como outros dois que ali estavam. Não se trata disso, porque muitos estavam ali olhando a crucificação e para eles Cristo era só mais um. Eram 3 homens maus que estavam sendo punidos. Era simplesmente isso. Então eu não estou falando de ver superficialmente o que está acontecendo ali. Eu estou falando daquele que, através do amor redentor de Deus, consegue enxergar o ato de redenção pelo qual estava ali Cristo morrendo na cruz. É ter os seus olhos abertos. Não é simplesmente ver como a maioria dos fariseus via. Muitos daqueles que viram Cristo pregar estavam lá vendo a crucificação de Cristo e olhavam muitas vezes para eles meio assim: aí, tá vendo? Era profeta nada, aí vai morrer daqui a pouco, igual os outros 2 ladrões, todos 3 mentirosos. Era isso que passava na mente da maioria daquele povo. Quando eles viram Cristo ser crucificado, eles não tinham em mente o ato redentor de Deus através de seu Filho. Por quê? Porque eles só enxergavam um homem, mais um entre dois dos 3 sendo crucificado. Entretanto, naquele ato, depois que Cristo morre, Deus já ali manifesta, começa a se manifestar o que Cristo havia dito. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 27, versículo 54. Vamos ver. Mateus 27, 54. Louvado seja Deus. Lembre que ele disse: quando o Filho do Homem for levantado,
atrairá todos para si. Mateus capítulo 7, versículo 54 vai dizer assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Eles entenderam que não estava ali mais um homem. Eles entenderam que Cristo era diferente dos outros dois que tinham sido crucificados naquele momento. O centurião o centurião e os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Era impossível que eles vissem, porque eles estavam ali antes. Muitos deles sabiam dos milagres de Jesus, sabiam da fama de Jesus de curar, de ressuscitar mortos, de curar coxo, de fazer cego ver, surdo ouvir, mas estavam ali, normalmente enxergando mais um homem sendo crucificado. Mas em determinado momento, por graça e misericórdia de Deus, já começando a obra de Cristo, o que ele havia falado lá, e quando ele fosse levantado, atrairia muitos para si, ou todos, o centurião e os que guardavam olharam e disseram: esse é o Filho de Deus. Aleluia! Eles tiveram os olhos abertos, eles foram atraídos pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o amor de Deus que estava sendo derramado sobre a humanidade, naquele ato de redenção, atraiu os centuriões. Eles foram atraídos pelo amor de Deus. Eles perceberam que Cristo verdadeiramente, manda esse texto, eles podiam dizer bem assim, e disseram: este era o Filho de Deus. Não, eles enfatizam a ideia de dizer assim, verdadeiramente, é simbolizando o que Jesus sempre dizia: em verdade vos digo, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é mesmo o Filho de Deus. Tudo que ele falava é verdade. Aleluia! Eles perceberam, irmãos, que ali estava o Filho de Deus. O Filho de Deus sendo oferecido como sacrifício pelos pecados de muitos. O Filho de Deus sendo oferecido pelos pecados de muitos. Abra suas Bíblias em Mateus, em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. E aqui, irmão, para exegese do texto lá, do início, essa é a exegese do texto. De lá que a gente leu de João 12, 32. Esse texto é a explicação do que Jesus estava falando, que não é todos. Porque vai dizer assim, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto explica quando Jesus diz todos, muitos e todos. Há uma contradição? Não. O que Jesus está dizendo é exatamente o que eu já expliquei anteriormente. E Jesus morreu por todos e todos os lugares. Pessoas de todas as línguas, de todas as raças, tribos e nações. Deus salva pessoas em qualquer lugar do planeta, pobre, rico. É isso que Jesus está dizendo. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. De fato, irmãos, de fato, muitos já foram resgatados pelo sangue de Jesus. Você mesmo que está aqui é prova disso. É prova do amor de Deus. Prova
do sacrifício de Cristo na cruz para resgatar a muitos. Outrora nós éramos ímpios, andávamos em impiedades, negávamos as obras de Cristo como todos os outros que ainda não estão em Cristo fazem. Mas, assim como aqueles centuriões, naquele momento, assim também nós, olhando para a cruz de Cristo e dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, e crendo em toda a sua palavra, fomos atraídos. Chegamos novamente a Deus. Deus pega nós que estávamos longe e nos chama para Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não trouxer. Então nós fomos trazidos a Cristo, atraídos pelo amor de Deus. Nós tivemos os nossos olhos abertos, nosso coração quebrantado, para que pudéssemos ver, ouvir e sentir. E assim fomos sarados, fomos curados, atraídos. Sabe quando você... É mais ou menos o seguinte, é como se houvesse um caminho para a felicidade. Você conseguisse ver aquele caminho, mas você não conseguisse enxergar a felicidade que aquele caminho traria. Então você sempre buscou caminhos diferentes. Você sempre passou por aquele caminho. E o que é passar? Toda vez que você ouviu a palavra de Deus, você se deu de frente com aquele caminho. Quando alguém disse para você, arrependa-se porque Jesus está voltando, você se deparou de frente com o caminho, mas você procurou sempre outros caminhos, até o dia em que Deus abriu os seus olhos, e quando foi pregada a palavra de Deus para você, o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você seguiu o caminho que foi falado para você. Você viu que aquele caminho era um caminho de delícias e felicidades. Você ouviu que Jesus é o caminho e você seguiu esse caminho. Cristo é um caminho de delícias. Glória a Deus, aleluia. Mas como assim, pregador? Não, eu conheço uns cristãos que passam dificuldade, às vezes não tem nem o que comer. Como é que é um caminho de delícias e felicidades? Eu não estou falando do que está aqui na terra, irmãos. Eu não estou falando de riqueza e prosperidade material, não. Eu estou falando de uma plena alegria que vai além dessa terra. Aleluia. Eu estou falando de momentos em que a sua mente nem consegue imaginar o que aguarda todos aqueles que esperam no Cristo. Aleluia, Deus. Se você pudesse passar a vida toda só parado para imaginar, se tivesse uma vida inteira aqui nessa terra, só para imaginar o que Deus tem reservado para os que esperam nele, você não conseguiria chegar nem perto. A Bíblia diz que o coração nunca sentiu e nossos olhos nunca viu o que Deus tem preparado para aqueles que vão lá. Não tem noção do que é isso. Eu estou falando desse tipo de delícia, desse tipo de felicidade que é indivisível, que nunca se acaba. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando de um amor, irmãos, que é inomeável. Eu estou falando de uma alegria e uma paz que vai além da compreensão humana, que excede a todo o entendimento. Louvado seja Deus. Irmãos, todos nós que tivemos os nossos olhos abertos por Deus, sabemos que Cristo é a manifestação máxima do amor de Deus. Isso é dito, isso é declarado nas Escrituras. Vamos ler um texto bem conhecido, bem falado, que representa o que é o amor de Deus. João 3,16. Vamos abrir nossas Bíblias porque vale a pena ler. João 3,16. Glória a Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, a grandeza do amor de Deus, Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. E aqui eu vou daqui a pouco citar um texto que vai ter noção do que é, porque também o amor de Deus nos constrange. Porque, irmãos, veja, Deus deu o seu único filho. Eu vou fazer uma alusão aqui a um desenho que eu estava assistindo. E ou qualquer homem e mulher faria a mesma coisa. Irmãos, eu estava assistindo um desenho em que um animal tinha o seu filhote roubado. E é interessante que porque esse animal não poderia dar mais filhos, não poderia ter mais filhos, então ela estava na mão do homem que roubou o filhote dela, porque ela sabia que era o único filho, o último, e ela não teria mais nenhum. Então ela estava à mercê desses homens. E quando ela se encontrou em uma situação em que percebeu que ela estava sendo enganada, ela começou a destruir tudo. Ela lutou para que recuperar o seu filhote. E a ideia é a seguinte, é que se ela pudesse ter outro, talvez ela nem se importasse tanto. Mas por saber que era o seu único filho, ela lutou com unhas e dentes para tê-lo de volta. O homem e qualquer ser humano aqui faria o mesmo. Às vezes nós pensamos o seguinte, que é melhor nos maltratar do que maltratar os nossos filhos. É melhor fazer conosco. Porque aí, como a gente costuma dizer, aí a gente vira bicho. Mexeu com nossos filhos, a gente vira bicho. Mas a ideia, irmãos, é que você pense que um Deus santo, sem pecado, enviou seu Filho também sem pecado, a semelhança da carne humana, para chegar nessa terra e ser humilhado por uma raça caída, uma raça perversa, uma raça maligna. Cuspiram na cara do Filho de Deus, chicotearam o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele teve que vir nessa terra porque os nossos pecados necessitavam isso. Eu e você matamos o Filho de Deus. Os nossos pecados fizeram com que Cristo tivesse que vir e ser moído. A Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus. Foi agradável ao Senhor, porque Deus sabia que através do sacrifício de seu Filho, e era necessário que toda a justiça de Deus fosse saciada para que eu e você pudesse ser salvo. Ele enviou seu Filho, ele deu Jesus por pessoas perversas como nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não era bom, você não fazia a vontade de Deus, era o contrário. Todo o seu desejo, todas as nossas inclinações eram más. Lembra o que a gente leu aqui no culto passado sobre Noé? O que é que Deus disse lá? E viu Deus que todos os desígnios dos homens eram continuamente mal. É você lá, é eu e você. Os nossos desígnios ali é caminhos, propósitos, interesses, tudo que interessa
alcançava o homem, todos os caminhos dos homens, tudo que o homem desejava era mal, continuadamente mal. Não havia nada de bom, nem pensamento de futuramente ser bom. Ah não, o homem é mau agora, mas eu estou vendo que em algum momento lá ele vai praticar alguma bondade. Não. O ser humano era mau, continuaria mal e morreria mal eternamente. Se uma geração se levantasse, outra caísse, uma se levantasse, outra caísse, se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, se Deus não envia, se Deus não ama o mundo, nós, de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo, continuaríamos malignos para sempre. Esse é o tamanho do amor de Deus. É por isso que a cruz de Cristo, quando você enxerga o que foi feito na cruz, o tamanho da grandeza do amor de Deus na cruz do Calvário, você corre para ela. Você é atraído pelo amor de Deus. É impossível. É por isso, irmãos, que falamos que é impossível que alguém conheça a Deus e seja a mesma pessoa, viva da mesma maneira, mentirosa, blasfema, desobediente a Deus. É impossível. Todos que andam assim nunca viram a Cristo, nunca. Eles nunca viram a luz de Cristo brilhar. Lembre-se do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era homicida, porque ele foi conivente com a morte de Estevão, então ele era homicida. Sabe-se lá quantos outros cristãos o apóstolo Paulo não havia matado ou mandado matar. Mas no dia em que Cristo, que a luz de Cristo apareceu para aquele homem, ele nunca mais foi o mesmo. Aleluia! Como é que você nunca pense que alguém que encontrou Jesus pode ser a mesma pessoa? Isso é impossível. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho ou da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 16. O amor de Cristo nos constrange, amados. A cruz de Cristo. É por isso que, da mesma maneira que Cristo não tomou para si o opróbrio da cruz, nós também não tomamos. Eu amo a vergonha da cruz. É por essa razão, irmãos, que todo aquele que não reconhece a grandeza do amor de Deus na cruz é indesculpável diante de Deus. Por isso que cada ser humano é indesculpável diante de Deus e será punido por isso. Não pense que Deus vai deixar barato. Irmãos, o inferno ele não é o pior lugar simplesmente porque a gente já liga o nome inferno a algo ruim. Mas, irmãos, é porque Deus ali vai despejar a totalidade de toda a sua ira em pessoas que rejeitaram o seu filho. A gente acabou de dizer aqui que como é que nos comportamos quando nosso filho é maltratado. Imagine Deus que entregou o seu único filho santo. Olhar essa geração fazer o que faz com Jesus, zombar, escarnecer, fazer paródia, fazer pouco caso da cruz de Cristo, zombar de coisas santas. Como a gente vê essa sociedade maligna, que tem todo o prazer em aborrecer ao Senhor. Você acha que Deus... sabe o que eu penso? Que uma pessoa dessa é completamente alienada das Escrituras. Quando você vê alguém dizer assim, não, Deus não é cruel a ponto de lançar ninguém no inferno eternamente, não. Eu não acredito num Deus que lançará pessoas para sofrer eternamente. Essa pessoa não sabe o significado da cruz de Cristo. Ela não tem ideia do que foi feito na cruz.
ela não tem noção de que Deus enviou seu único filho, santo, sem pecado. Ele veio para os seus, mas nem os seus o receberam. Rejeitado, humilhado, cuspido, zombado. E mesmo assim, em momento algum, Jesus disse assim: como diria, Senhor, para o Senhor me livrar desse momento agora, se com esse propósito, exatamente para essa hora, o Senhor me enviou? Que hora? A cruz. Exatamente para morrer por pecadores, Cristo desceu. Então, não é maldade, é justiça. É justiça aplicada de Deus a cada pecador que não se arrepender de seus pecados. Serão lançados no inferno e receberão a total ira de Deus. Você pode viver como você quiser. Você pode viver no seu pecado, desfrutando dos prazeres desse mundo, mas saiba, Deus achará você. O pecado matará você. Pecar contra Deus é como tomar um veneno a conta-gotas. Pode ser que você não morra automaticamente, mas certamente em uma hora esse veneno matará você. O pecado é uma desgraça. É por isso que o inferno é tão ruim. Porque, você pare para pensar, hoje, juízo e misericórdia juntos sendo derramados. Juízo e misericórdia sendo derramados. A história conta. Gripe espanhola. Por baixo, 30 milhões de pessoas. 20 milhões, 30 milhões. Peste negra, por baixo, 40 milhões de pessoas mortas. A Europa passou uns 10 anos para se recuperar de tanta morte. A peste negra era tão violenta que a mortalidade naquela época era de praticamente 100%. Pegou a peste negra, morreu. É tão maligno, era tão cruel essa doença, que quando os homens morriam, os soldados que havia uma guerra, eles pegavam os mortos e lançavam para os outros lugares, para que aquele outro lugar fosse contaminado. Catástrofes naturais. Pegue e pesquise quantas pessoas já morreram por causa de tsunamis, tempestades, inundações. Ah não, mas Brumadinho é obra do homem, porque o homem foi negligente e por isso a barragem se rompeu e aí matou um monte de pessoas lá. Não, por trás está a mão de Deus. Os tornados agora na Califórnia, as tempestades, é a mão de Deus. Isso é juízo com misericórdia. Agora vocês imaginem o cálice da pura ira de Deus que será lançada nos ímpios que serão lançados no inferno. É por isso que a Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão de Deus. João capítulo 3, versículo 18 diz assim: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É por isso que os ímpios serão lançados no inferno. Deus não terá um milésimo de segundo de remorso de lançar tais homens no inferno, porque Ele enviou Jesus. Quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Por quê?
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eles não creem na cruz de Cristo. Eles não têm afeição por Deus. Todos os prazeres deles são neste mundo. Todos os prazeres dessa geração, como de muitas outras, são neste mundo. Eles preferiram amar mais o mundo do que a Deus, como está em Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. A cruz de Cristo não é suficiente para eles. Eles olham a cruz de Cristo e não têm o menor prazer naquilo. Nós ouvimos o Papa dizer que a cruz de Cristo era o fracasso de Deus. Você tem ideia do tamanho da heresia? Um homem enviado do diabo abrir a boca e dizer assim: a cruz de Cristo é o fracasso de Deus. Foi isso que o Papa falou. Eles têm vergonha da cruz. Eles não têm prazer. Não há deleite, não há alegria na cruz de Cristo. Não há deleite no sacrifício do Filho de Deus. Eles não amam o Filho de Deus. Eles usam o nome de Jesus para terem poder e influência, mas eles não têm prazer na cruz de Cristo. Então, você já imaginou um homem de Deus? Já imaginou o apóstolo Paulo, que também foi açoitado, apedrejado, também já passou fome, passou sede, dizendo assim: a cruz de Cristo é o fracasso de Deus. Ao contrário, você vê Paulo exaltando a cruz de Cristo. Você vê Paulo constantemente dizendo que toma no corpo dele o restante dos sofrimentos de Cristo. Você vê Paulo dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, ou seja, eu não me envergonho da cruz de Cristo. Você vê os apóstolos, todos eles falando do amor de Deus derramado na cruz de Cristo. E vem um homem e diz que lá está o fracasso de Deus. Amados, alguns Deus abate rapidamente. Outros a Bíblia diz que Deus deixa acumulando. E eu fico pensando que esses é que Deus odeia mais. Porque no inferno os castigos não serão iguais. Não serão iguais. A Bíblia diz que uns terão mais açoites e outros terão menos açoites. Todos serão castigados. Uns mais e outros menos. Mas os castigos ali, a ideia é que serão diferentes. Não é mais ou menos no sentido de tempo, não. Mas é de dor e agonia. Então, quando eu vejo Deus, um homem abrir a boca e falar uma heresia desse porte, dizer que Deus fracassou na cruz de Cristo e permanecer de pé, vivo, é porque Deus odeia ele. E Deus está dizendo assim: continue pecando, você está guardado. A gente se encontra no dia do juízo. E eu não vou deixar isso barato. Eles não conseguem enxergar a cruz de Cristo como nós. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, do que eu acredito ser a exata expressão do que eu acabei de falar e de tudo que foi falado nessa pregação. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18.
Amém? Acompanhe a leitura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Para eles pode ser loucura, para eles pode ser vergonha, fracasso, mas para nós que fomos salvos, que tivemos os nossos olhos abertos, que amamos o sacrifício de Cristo na cruz, Ele é o poder que nos salvou. Certamente a mensagem da cruz é loucura para esse mundo. E é mesmo. Se sobe no ônibus e prega a palavra de Deus, você diz assim: olha, a salvação é de graça, é um dom gratuito, você só precisa se arrepender dos seus pecados, você só precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É pedir demais alguém que já deu o seu filho. Ele está pedindo demais para você que você se arrependa, que você mude de vida, e as pessoas não estão nem aí. Eu vi isso ontem. Às vezes eu paro no meio da pregação e fico olhando para as pessoas assim. Eu fico imaginando o que passa na mente delas. Meu Deus do céu, que coração duro, rígido, é pedra mesmo. A palavra não entra, é no celular. Não entra. Porque a mensagem da cruz é loucura, eles não entendem. O que é que esse cara está falando aí? Que cruz é essa? Carrega a sua cruz. Cruz? Que cruz? Que isso cruz? Não, estou tão bem aqui, está tudo certo na minha vida, eu tenho um bom emprego, tenho um carro, uma boa casa, meu casamento vai, está decolando. Eu vou fazer o que com essa cruz, rapaz? Deixa eu quieto no meu canto. É loucura. A cruz de Cristo ela só é referência, ela só é a maior expressão de amor que a humanidade já viu. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor que a história humana já viu. É a expressão máxima do amor de Deus. Por esse Deus que devemos viver de forma santa. E aqui eu quero deixar as considerações. Veja, se você conheceu a Cristo, se você tem entendimento do que foi o sacrifício de Cristo na cruz, se você tem entendimento do que Deus fez por você através do seu Filho, viva de forma agradável ao Senhor. Se você tem um entendimento de que a cruz de Cristo te salvou, lute contra o pecado. Não ande no mesmo rumo desta geração. Abrace a palavra de Deus como seu norte, como a sua bússola. Lute para que ela seja a sua âncora, como a gente ouviu no filme, o seu volante. A palavra de Deus ela é bálsamo, remédio, ela é cura, ela é consolo. A palavra de Deus ela é fortalecimento. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é salvação. Glória a Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quando o Filho do Homem foi levantado,
atrairá todos para Ele. Aleluia, Amém. Deus. Só de glória, vamos Glória a Deus. Deus.